Bom, as histórias mais interessantes, né, são aquelas que normalmente não encontramos, né, são aquelas que estão escondidas, assim como os dados, as informações, o conhecimento, eles nem sempre a gente busca por aquela informação ou por aquele conhecimento, mas nem sempre essas informações ou esses conhecimentos são os que a gente inicialmente estão ali nos dados. Então, essa é uma questão importante e por isso que eu vou trazer primeiro uma contextualização. Eu vou fazer uma regressão aqui no sentido oposto, né? Então, eu vou trazer aqui um conjunto de mapas e nesses mapas eu vou destacar histórias. As histórias são mais fáceis de serem assimiladas. Então, a primeira história que eu vou contar é olhando esse mapa, né? O que vocês estão vendo aí no fundo é um mapa da vegetação. Isso é um mapa obtido com dados de satélite. A informação ela está aí e há um conhecimento, né? Agora, como transformar, né? Essa é a pergunta, como transformar os dados de satélite em informação e conhecimento? Quando a gente fala aqui em informação, eu estou me referindo a serviços. As duas questões aqui para um consultor, elas são diretamente relacionadas. Informação, serviço. E o conhecimento, que é um outro pulo, né? Eu estou saindo dos dados para o conhecimento, eu estou tentando definir soluções estratégicas para um setor, para um nicho específico. Então, assim, vou esclarecer aqui que esse mapa é um mapa da vegetação. A gente vai trazer muitas informações, muitos conhecimentos e soluções estratégicas só com esse mapa. Ele vai aparecer em vários slides aqui. Olhando para esse mapa, o que a gente destaca? Primeiro, o que a gente falou logo inicialmente? Contraste, né? Eu estou olhando a vegetação, tentar entender o que esse mapa está me trazendo em termos de informação, de conhecimento. Foram dados obtidos por satélite. E aí tem uma longa história que eu vou traçar isso ao longo dessa apresentação. Nesse momento, o que a gente vê? Vê a data, né? Está falando de uma semana, de 22 de março de 2021 a 28 de março de 2021. A legenda é o Meteosat 10, eu vou explicar isso na frente, e o produto é NDVI. O que a gente chama muita atenção aqui nos nossos olhos é a questão do contraste, né? São resultados aqui que destacam-se, principalmente a cor vermelha. E aí há um conhecimento importante aqui, porque o que eu estou vendo de vermelho no Nordeste do Brasil não necessariamente corresponde ao vermelho, a mesmo fenômeno, as mesmas causas, corresponde à região norte do Brasil, principalmente na região do Amazonas. Então, o que a gente vê aqui? Há um conhecimento aqui, há uma informação estratégica em relação a março sobre a saúde da vegetação. Então, a vegetação aqui ela está representada por categorias, são dados, tanto dados quantitativos quanto dados qualitativos. A gente optou por botar dados qualitativos porque o agricultor, ele muitas vezes, dependendo de quem é o agricultor, de quem é essa consultoria, um agricultor, ele às vezes pode não entender um valor, por exemplo, um dado contínuo, né, que seria o dado de NDVI, que é um índice de vegetação por diferença normalizada. Isso eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Mas destaca aqui dois valores categóricos, dois dados categóricos, verde e seco. Então, isso é fácil assimilar essa primeira informação, né? E o que é uma informação? A gente vai detalhar isso, mas é uma interpretação dos dados. O conhecimento é quando eu sei exatamente o que significa essas cores, né, esses dados categóricos. Um outro ponto importante, o que liga esse mapa com o que eu falei? A cada 4, né, ou seja, o que a gente está buscando é ajudar a conquistar 4 a cada 5 consultorias agrícolas. O que eu chamo a atenção aqui, e esse é um produto, essa é a minha mina de ouro. É por isso que eu destaquei ela. São várias minas, mas essa é a minha principal mina de ouro. E eu vou explicar isso para vocês. Antes mesmo de eu ter muitos slides, talvez a gente possa cobrir algumas coisas mais rápidas e outras não. Mas eu vou colocar um tempo, porque esse mapa da mina aqui, o NDVI,
para qualquer consultor no Brasil, ele é extremamente importante. Por quê? Porque ele começou por uma pergunta. Qual foi a pergunta antes de eu desenvolver esse produto? Esse produto foi desenvolvido no lápis. Esse produto não tem no Brasil em caráter operacional. O que é caráter operacional? Ou seja, eu não preciso fazer uma manipulação manual desses dados para obter esse mapa. A gente já desenvolveu os códigos, já desenvolveu os algoritmos e recebemos os dados diretamente pelo satélite. Eu vou explicar isso na frente, mas o que eu quero destacar aqui é o produto. Para mim, isso é um produto, e o contexto do que é um produto aqui é que ele já foi concebido operacionalmente. O que é operacional significa que ele está desenvolvido, ele segue um algoritmo, ele não precisa que eu esteja todo dia fazendo isso manualmente. Existem códigos, existem os dados que são, de certa forma, inseridos nesse código e ele gera esse mapa. Ele é um mapa diário, embora ele esteja aqui representado semanalmente. Humberto, por que cargas d'água um consultor ou um pesquisador ou um professor gostaria de ter um dado diário da saúde da vegetação? Por dois motivos. Bom, esse foi o conceito que eu trouxe para vocês inicialmente. Primeiro, a pergunta. Quando eu optei por desenvolver esse produto, eu optei pelo fato simples de que eu precisava uma dinâmica da cobertura vegetal com maior frequência, com maior repetição. Por que eu preciso isso? Se eu pegar o ecossistema Caatinga, que é o mais resiliente, é o que mais depende da umidade do solo e, por consequência, da precipitação, ele leva 7 dias, até algumas espécies, 11 dias, para que essa atividade fotossinteticamente ativa responda à umidade e à precipitação. 7 a 11 dias, algumas espécies. Então, por que eu precisaria de um mapa diário? Simplesmente pela agricultura, pelas queimadas. Elas têm uma dinâmica muito rápida. E alguns satélites, como o MODES, ou como a VHR-NOAA, como o METOP, entre outros satélites que a gente vai destacar um pouquinho rapidamente aqui na frente, eles têm produtos de cobertura vegetal, mas não com essa alta frequência temporal. Essa repetição todos os dias são 96 imagens do satélite Meteosat, que é um satélite geoestacionário, eu vou explicar isso na frente, e essas 96 imagens, 30 imagens são utilizadas durante o dia para gerar esse mapa da vegetação. Então, dito isso, é fundamental eu dizer aqui para vocês que esse mapa, porque ele é um mapa da mina para mim e porque ele tem ajudado a muitos consultores. Primeiro, ele remete a mim a 2008, tudo começou em 2006, a construção desse mapa, porque ele estava ligado a uma condição de recepção de dados diretamente através de uma antena, através de um sistema, através de um serviço, que eu vou explicar também na frente. A conquista desse sistema foi através de uma conexão na Europa, através de uma agência intergovernamental para a exploração de satélites meteorológicos, a EUMETSAT, localizada em Darmstadt, na cidade de Darmstadt, na Alemanha, 30 minutos de Frankfurt. E eu estava numa missão, uma missão governamental, onde eu tive contato com esse grupo na Europa, em Cartagena de Índias, na Bolívia, era uma missão oficial, e nessa missão oficial eu tive contato com essa tecnologia. Coincidentemente, em 2005 e 2006, houve uma mudança tecnológica, né, uma inovação para superar a transmissão desses dados para os usuários em várias partes do globo. Ou seja, era uma tecnologia que permitia que outros usuários pudessem ter acesso a esses dados. No Brasil ainda não tinha as instituições governamentais acessando esses dados. Então, essa é a primeira parte da história que conecta o usuário, com os provedores. O usuário, eu sou um usuário, né? Eu tenho acesso a essas informações. Embora, por outro lado, eu também gosto de desenvolver produtos, então eu também posso ser considerado um provedor. Por exemplo, esse dado de cobertura vegetal diário é um dado desenvolvido no laboratório do lápis, com parceria com a Turquia e parceria com a EUMETSAT, que é a Agência Europeia para a Exploração de Satélites Meteorológicos. Isso levou 3 anos, né, de desenvolvimento do algoritmo, de validação, até que a gente chegasse nesse mapa. Então, esse mapa ele existe no laboratório diariamente, né, desde 2008,
são imagens em vários formatos, em formato vetorial, matricial, que tem ajudado aos consultores e aos pesquisadores e professores, estudantes, todos de que, de alguma forma, precisam de informações da saúde da vegetação. Esse mapa também me fez trazer consultorias para a Unesco, no Chile. A gente apresentou algumas técnicas, metodologias para os agricultores no Chile. Teve um caso especial entre a Noruega, a Cuba e Brasil, na área de agricultura, onde a gente trabalhou com professores. Então, eu tenho uma experiência muito longa com cursos de imersão na América Latina e na Europa eu participo de grupos de treinadores. Existe uma rede de treinadores na Europa, onde a gente utiliza informações na área de meteorologia, mais especificamente em convecção. Mas, pela minha formação, eu tenho uma formação em meteorologia, eu tenho uma formação em assessoramento remoto no INPE e doutorado nos Estados Unidos. Então, a minha experiência ela foi muito baseada em produtos, em dados, em informações desenvolvidas para atender determinados nichos, determinados grupos, né? E esse aqui é um exemplo de como a gente utilizou o dado de cobertura vegetal para mapear a saúde da vegetação. E lembrando sempre que a gente está aqui olhando para duas situações, tanto a parte biológica como a parte meteorológica. Eu vou passar aqui. O contexto, gente, olha, é fundamental que a gente traga isso aqui, e eu vou passar muito rápido, né? Qual é o ponto da agricultura digital? Em que estágio hoje a agricultura, o agronegócio no Brasil encontra em termos de atividade econômica, né? Olhando isso em termos de representatividade do PIB, o Produto Interno Brasileiro, então a gente tem uma média em torno de 21 a 22% nas últimas décadas. E, por incrível que pareça, né, de 2020, de 2019 a 2020, a gente deu um salto. Apesar da pandemia, com toda essa situação crítica, o agronegócio, vocês podem observar aqui em termos de produção no Brasil, né, o valor bruto da produção em 2019, com exceção de algumas categorias específicas, no geral, 2020 apresentou melhores resultados. Mas um ponto que destaca aqui é que o setor absorve praticamente 1 em 4 trabalhadores brasileiros. Isso é algo assim importante, né, para o agronegócio. Aqui, novamente, o saldo da balança comercial. E a gente vê como, na parte de cima, né, do agronegócio, a parte positiva, de como o agronegócio tem aumentado nos últimos anos. Bom, aí eu vou chamar de novo a atenção para vocês, né, principalmente aqueles que têm a intenção de trabalhar com esses dados, com esses mapas e de conquistar 4 em cada 5 consultorias agrícolas, utilizando dados de satélite de geoprocessamento. O que é importante? Gente, aqui eu ficaria pelo menos 1 hora explicando. Olhe essa imagem como sendo um olho humano. E o que vocês deveriam estar atentos aqui, que nós estamos bastante numa situação disruptiva, né, exponencial. Antes de traçar essas tendências, esses padrões que vocês estão observando, eu vou passar o mouse aqui em cima. Todas essas informações aqui, olhe como o globo ocular, né, se fosse um olho humano aqui aberto. E nesse olho humano, o que o cérebro ele está vendo, coletando de informações e processando no cérebro. São desde erros de computadores, enfim, há uma série de dados. A quantidade de dados que estamos expostos é exponencial. Porém, é importante para quem trabalha na área de consultoria, principalmente tentando utilizar dados e no sentido preditivo e encontrar padrões e tendências. Essas tendências, algumas delas, por isso que é importante definir a pergunta. A pergunta é fundamental. Não são os dados. Não são os dados que vão trazer a resposta em termos do que um consultor precisa para definir aquele problema, ou pelo menos encontrar uma solução estratégica ou um conhecimento a partir desse dado. Não é o dado. Mais uma vez, não é o dado. Então, isso aqui fica muito claro nessa figura.
há muitas informações que são lineares, né? No presente, agora, nesse momento, essas informações estão disponíveis na rede, na internet, no mundo digital. Porém, esses dados, dependendo de qual é o nicho, qual é a área, qual é o problema, eles podem ter uma tendência, um padrão linear. Mas há outros padrões cíclicos nesses dados. Então, é fundamental que a gente veja nos dados padrões e tendências e olhe isso também no sentido de projeção. E, para isso, eu preciso de filtros. Quando eu olho a projeção, eu tenho um leque aqui, né, que é a extensão dessas linhas aqui. Elas estão me mostrando exatamente aonde que acho que... Professor Humberto, desculpa lhe cortar, mas só que tem uma questão aqui bastante... Professor Humberto, desculpa lhe cortar, tem uma questão aqui bastante importante para nosso debate. Gente, só explicando, a gente vai ter um momento no final que vocês poderão fazer as perguntas mais à vontade, porque teremos mais tempo. Mas aí chegaram duas perguntas aqui, da Rosane e do... Deixa-me ver. Eu vou ler a pergunta da Rosane. Ela diz, legal, quando você mostrou o mapa do NDVI. Legal, mas aquele sistema da Embrapa também gera dados de NDVI. Uma para acessar, mas estão utilizando para consultoria em crédito rural, desmatamento, ou seja, o governo já tem acesso a imagens horárias, porque ainda não temos um produto assim que possamos acessar imagens diárias. As imagens são os dados mais importantes, ao meu ver, a partir daí é o que você no Labs conseguiram fazer. E a outra questão é o Rafael, ele pergunta qual a resolução espacial desse mapa de NDVI. Bom, eu vou, nos dois próximos slides, essas duas perguntas eu vou trazer de uma forma mais precisa, com alguns exemplos claros, mas só seguro mais um pouquinho que eu vou responder essas duas perguntas, eu vou pular aqui bem rápido. Então, é importante que eu entenda no presente essas tendências a partir desses dados, ou seja, padrões, né, contrastes em cima do problema. Primeiro, o mais importante para o consultor é o problema, não são os dados. Tá? Eu vou dar exemplo disso, de como a diferença de quando o consultor foca nos dados e esquece da pergunta, ou esquece do problema que ele quer resolver. Primeiro é o problema. Então, por isso que eu trouxe essa figura aqui, porque é o grau de como eu vou transformar dados, né, ou seja, principalmente dados de satélite, em informação e conhecimento que seja útil para a agricultura, para a tomada de decisão do diretor na área de agricultura, do consultor, da empresa. Então, é fundamental que ele entenda essa questão de salto aqui, de transformação de dados para informação e de informação para conhecimento, ou seja, para uma solução, para uma tomada de decisão segura. Então, o presente eu preciso buscar padrões, tendências, e isso há ferramentas estatísticas que vão ajudar em cima dos dados, porque hoje a quantidade de dados é enorme, exponencial. Eu não vou conseguir limpar meus dados se eu não tiver a minha pergunta muito clara. Tá, gente? Se eu não tiver a pergunta clara, há dificuldade de tratamento de dados. A limpeza dos dados, vou usar uma linguagem mais simples, porque aí as pessoas vão entender, a limpeza dos dados torna-se complexa, e aí os erros podem levar a uma resposta não precisa. Mas eu também preciso predizer. A agricultura ela trabalha um risco, esse risco é a incerteza, ela existe o tempo todo. Eu preciso fazer uma previsão, eu preciso antecipar para eu ganhar, ou seja, diminuir as perdas de insumos, né? Então, o que eu preciso também? Criar filtros nessa previsão, determinar segmentos de preditivos para que o processo não aumente minha incerteza, os meus riscos, né? Então, isso é fundamental. Aí eu acho que agora eu vou cair direto na pergunta. Isso aqui, desculpa. Bom, então, antes de eu estou chegando próximo para responder as duas perguntas, é importante, dentro dessa questão de funcionamento da agricultura digital, coletar os dados, estruturar os dados, o que eu chamo de organização, a análise do dado,
a ação e o monitoramento. Isso através de dados, ferramentas, informação, conhecimento e decisões. Eu vou destacar ao longo dessa apresentação o que é um dado. Vamos rapidamente já começar a introduzir um outro conceito. O que é um dado? A palavra já está falando, dado. É algo que eu estou atribuindo. Por exemplo, vamos lá entrar aqui meu lado ainda de professor. Uma caneta é um dado. Por que é um dado? Porque é uma observação. Eu usei meu olho, né, eu processei. Olha só, é um dado para um ser humano, sem nenhuma deficiência, seja ela qual for. É um dado, porque eu observei, eu coletei sem... Né, eu estou usando a mão, mas o que está me ajudando, qual o principal sensor? São meus olhos, é um lápis. Isso é um dado, isso é uma observação. É uma informação? Não, é um dado. Um dado sozinho não me diz absolutamente nada. E o que é uma informação? Bom, a informação seria algo que eu interpreto em cima desse dado. Bom, essa caneta eu posso utilizar para escrever. Tá? Isso é uma informação, eu já tenho esse conhecimento. Esse mesmo conhecimento eu posso usar para uma máquina? Não, porque a linguagem é diferente. No meu caso, ser humano, vocês, a gente consegue identificar isso, esse lápis é uma categoria, lápis, um dado, né? Uma observação. Agora, o computador, para eu transformar isso aqui, eu tenho que usar string, eu tenho que usar categoria, ele não vai entender. Então, há essa complexidade também nesse ponto. Mas, para esse momento, vamos usar o conceito de dado, qualquer coisa que eu atribuo a uma observação, a um valor. Esse valor pode ser qualitativo, pode ser quantitativo, e esses dois valores vão definir outras análises de dados em cima disso. Quando eu faço a interpretação do dado, aí sim eu tenho a informação. E para fazer essa interpretação, eu vou precisar de fazer análise dos dados. E quando é que eu chego no conhecimento? Quando essa informação é entendida, é aplicada, né, e é interpretada. Tá? Então, quando eu tenho isso, sim, eu já tenho um conhecimento. E aí eu posso, sim, tomar uma decisão. Então, só para que fique claro essa questão, o dado aqui é importante, mas eu sempre vou ser repetitivo e meio chato. O dado não define o consultor, a parte sendo a mais importante. Né? De fato, o que define o consultor é como ele vai resolver o problema. Qual é a pergunta que o cliente tem para que ele resolva essa pergunta com os dados que ele vai, sim, coletar, definir em função dessa pergunta, em função da solução que ele busca para esse problema. Por isso, sensoriamento remoto, né? Eu vou ser muito rápido, isso aqui também daria uma aula de pelo menos um semestre só nessa parte aqui, em termos de sensoriamento remoto, o que a gente está utilizando aqui. O que essa figura representa? Você tem o satélite, que é o instrumento, dentro desse instrumento há sensores e detectores, depende muito da missão, talvez eu vou conseguir explicar um pouquinho mais na frente. Eu estou chegando muito próximo das duas perguntas. É um instrumento com sensores e detectores, depende da missão. Mais uma vez, olha só, para eu colocar um instrumento ali, vamos olhar o satélite, mas poderia ser um drone, poderia ser um avião, poderia ser até um ultraleve, como a gente utilizou em Brasília, para coletar dados biofísicos no Parque Nacional de Brasília. Mas vamos focar ali que é um satélite, ou seja, eu tenho o satélite é toda a estrutura onde eu tenho os sensores, detectores, onde está a carga útil do instrumento, né? Que é o satélite. E essa carga útil vai depender da missão. Olha só, tudo que a gente tinha falado, a pergunta é antes dos engenheiros da parte ótica, engenheiros mecânicos, toda a estrutura que é colocar um satélite, ela depende da missão e do custo. Né? Primeiro é isso. Os cientistas levantam a pergunta, olha, vamos ter que desenvolver uma coleta de dados estruturados ou não para observar esse fenômeno. Já há uma pergunta e aí os engenheiros vão desenvolver. Então, vamos olhar aqui o satélite, dependendo dessa missão dele, ele pode ter altitudes ou alturas distintas para cada missão, para cada objetivo, seja ele científico, seja ele espião, seja ele com uma estação internacional, onde tem uma cooperação, né? Ou seja, é uma forma também de estar coletando dados, na verdade é um grande laboratório, mas, enfim, voltando a isso, esse instrumento, esse satélite, que poderia ser um drone, poderia ser um ultraleve, poderia ser uma câmera fotográfica no balão,
está registrando, está coletando informações que podem vir através da energia refletida, da energia emitida ou energia retroespalhada. Isso, nesse momento, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque na nossa etapa mais à frente, com o curso, né, com as pessoas que participarem do curso, a gente vai ter uma parte de aula ao vivo, destacando determinadas questões, principalmente de conceituais de assessoramento remoto. Mas, se você observar, esse instrumento está coletando os dados. Esses dados são obtidos de um objeto, assim como eu fiz aqui usando a caneta. O meu olho observou a caneta, registrou, processou e analisou essa informação e disse, isso é uma caneta. Né? A partir de um dado, de uma observação, de uma informação de conhecimento, eu analisei, meu cérebro analisou pela minha experiência, isso é uma caneta esferográfica. Então, é isso que os sensores, que os satélites e outros instrumentos nos ajudam, ou seja, eu estou coletando uma informação sem contato direto com o objeto, sem contato direto com o alvo. Eu não preciso ter esse contato, eu utilizo a radiação eletromagnética para inferir. Então, toda vez que a gente fala aqui em dados, é uma forma de eu falar de uma observação. No caso do satélite, são estimativas. O satélite ele está estimando, porque ele não está medindo diretamente, ele está utilizando sensores para capturar ou para enviar essa energia eletromagnética em diferentes comprimentos sonoros. Isso aqui já é só um básico para que a gente se situe da importância de que eu estou falando de estimativas, não estou falando de dados coletados. Há um erro semântico, né? Quando se fala, o satélite mediu. O satélite não mediu, ele estimou. É uma estimativa, mas é um dado, de certa forma. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas esses são todos os conceitos do que é assessoramento remoto. Como eu falei, é uma forma de coletar informações, coletar estimativas, dados, sem ter contato direto com o objeto. Estou utilizando sensores, né, detectores, para registrar a radiação eletromagnética. E aí eu tenho diferentes tipos de sensores. Está chegando muito próximo da pergunta da pessoa. Eu tenho diferentes tipos de sensores. Eu tenho diferentes tipos de assessoramento remoto, ativo, passivo. Eu trabalho em diferentes partes do espectro eletromagnético, dependendo da minha área de atuação. Se eu estou na área de meteorologia, na área ambiental, na área de oceanografia, da atmosfera, isso tudo vai depender do qual é o meu nicho, qual é a minha missão, ou o que é importante nisso. Porque, às vezes, eu tenho 4 variáveis. Espaço, eu tenho que ter a resolução, pixel, né? Ou seja, quanto mais pixel eu tenho na minha câmera fotográfica, melhor a resolução. Eu dependo da frequência, ou seja, da repetição para que eu tenha coletando imagens sempre repetitivas no mesmo lugar. Espectral, quantos olhos, quantas bandas espectrais uma radiação eletromagnética, em que região os meus sensores e detectores estão trabalhando. E a radiométrica, quantos níveis de cinza eu posso armazenar em um pixel de 0, dependendo da quantidade. Se for uma resolução radiométrica de 255, de 8 bits, eu estou falando de 0 a 255. Eu posso inverter entre branco e preto e distribuir em níveis de cinza. Quanto maior o nível de cinza, ou seja, quanto mais fatiado eu tiver entre 0 e 1, representando o 0 branco ou preto, depende de como eu trabalho, né? Eu posso inverter ser o 0 ser branco e 1 ser preto, ou preto ser 1, o 0 ser branco. E entre 0 e 1, eu tenho diferentes níveis de armazenamento de cinza. Eu posso ter 10 bits, 14 bits e assim vai. Essa é a resolução radiométrica. A classificação da imagem, há vários tipos de classificação de imagens que ajudam, mas quando eu busco na imagem de satélite, depois de processada, utilizado vários níveis de classificação, eu busco contraste. Eu tento identificar o fenômeno mais importante, ou seja, maior variância no máximo que eu consigo dentro daquele pixel ou na área que os pixels cobrem para que eu destaque um determinado fenômeno, ou seja, padrões ou contrastes para que me chame a atenção aquela classificação, quando o olho humano, às vezes, não é possível capturar. Os aplicativos, né? Há vários aplicativos de sensoriamento remoto, um deles que a gente vai utilizar aqui de geoprocessamento é o QGIS, que é gratuito, é livre,
E aí sim eu fecho aqui essa parte de sensoramento remoto, deixando uma mensagem importante aqui. Sensoramento remoto é uma forma de eu coletar dados sem ter contato direto com o objeto. Esse é o conceito geral, é o conceito mais utilizado de sensoramento remoto. E aí eu utilizo diferentes sensores. Bom, aí agora eu já começo a entrar na pergunta. Ó, o que vocês estão vendo aqui remete muito ao meu primeiro mapa da mina, que era o mapa da vegetação. Ali é uma longa história, foi todo um processo longo para se desenvolver aquele produto, que ele foi todo concebido no laboratório. Esse produto hoje, o que ele diferencia de outros produtos? O laboratório optou por ter dados de cobertura vegetal diário, porque havia uma preocupação de fatores antrópicos, fatores da ação humana, principalmente a agricultura, e queimadas, em que essa dinâmica, né, em que a saúde da vegetação, o paciente, o Brasil, a cobertura vegetal, começa a apresentar certos sintomas que eu preciso de uma análise, que eu preciso de dados para obter uma análise muito mais precisa e de uma frequência maior. Muitos não vão precisar ter dados diários de NDVI. Eu posso ter dados de cobertura vegetal com outro satélite? Pode, mas aí tem influência de nuvens, tem questão da atmosfera. Nesse caso, a gente utilizou um satélite geoestacionário, é um satélite meteorológico, a 36 mil quilômetros, onde está o radiômetro registrando essa energia, principalmente em 2 canais, no visível e no infravermelho. Com essas 2 informações, se processa a 2 informações importantes na cobertura da vegetação, que é a parte dos pigmentos, né, principalmente no vermelho, onde a vegetação, dependendo do estado de saúde dela, pode ser maior quando ela está uma vegetação verde, ou ela pode ser menor quando ela está seca. E a estrutura do dossel, que é a capacidade dela refletir essa radiação do infravermelho. Então, essas 2 informações, elas contêm quase 90% da saúde de uma vegetação sadia, né? São 2 canais, são 2 olhos específicos, que a gente até, um deles a gente é sensível, a cor vermelha, e o outro menos sensível, que é o infravermelho próximo. Então, esses 2 me permitem calcular o NDVI. Então, a gente tem acesso com esse sistema a dados brutos do satélite, no nível 1.5. Com esse nível 1.5, existe um algoritmo que tem correções radiométricas, correções de iluminação, correções de relevo, enfim, vários níveis de correção para se obter, a partir de 25 a 30 imagens diárias, porque esse satélite ele consegue ter uma frequência, como é um satélite meteorológico, a 36 mil quilômetros, ele tem uma frequência de repetição, ele está na mesma rotação da Terra, uma diferença curta, assim, no final do ano, uma defasagem muito curta, mas a gente pode dizer que ele está na mesma velocidade de rotação da Terra, fixo, a 36 mil quilômetros, abrindo os olhos, 12 olhos, a cada 15 minutos e registrando essas informações de 42% do globo terrestre. E nesse globo terrestre a gente inclui quase parte da América do Sul, África e Europa. Então, com esses dados, eu tenho informações de 96 imagens, né, já que são 24 horas, 15 minutos, eu estou obtendo em 96 imagens, só que algumas imagens à noite, ela é da região do visível. Eu estou à noite, eu não vou ter essa informação registrada pelo sensor, pelos detectores, mas eu vou ter outras formas de energia registrada. Mas durante o dia, eu tenho a energia refletida, o albedo, a reflectância, e isso faz com que os sensores resistem essas informações e com elas eu possa, o algoritmo, calcular o NDVI diário a partir de 24 a 30 imagens e processar essas informações diariamente. Com isso, eu posso gerar mapas de 7 dias com o menor nível de contaminação possível de nuvens, mas vocês viram que na Amazônia, né, a Amazônia tem uma frequência de nuvens muito alta, dependendo da época do ano, e isso contamina alguns sensores que não têm alta frequência. Tem uma resolução espacial melhor e não tem. O que isso tem a ver, professor? Como eu consultor, o que isso é importante? Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui. Na minha formação, eu tenho uma formação acadêmica e tenho uma formação muito operacional.
existe ainda uma lacuna entre a academia e a parte operacional. Aonde é essa lacuna? As academias, as universidades, elas formam estudantes, formam estudantes, metodologias, né? Então, tenho que ter metodologias, e a parte operacional, institucional, ela está mais na parte de gerar os produtos, então ela não tem essa demanda, no caso, acadêmica, né? Metodológica, de desenvolvimento. Ela tem até algum grupo que pode fazer isso. Então, existe uma lacuna. Então, essa foi a minha missão. Queria trazer essa lacuna que existe entre desenvolver um produto a partir de informações que não estão disponíveis em outras instituições. Para mim, não é relevante estar desenvolvendo o mesmo produto que uma outra instituição pública desenvolve. Eu quero estar no estado da arte, eu quero encontrar uma solução. Lembra-se daquela pergunta? Primeiro uma pergunta e depois resolver o problema. A minha pergunta era, eu preciso de dados de arte. Foi com esses dados de satélite, com o meu conhecimento, com um contato, com as redes internacionais. Se vocês terem uma ideia, o meu orientador nos Estados Unidos foi o cara que desenvolveu um dos produtos de cobertura vegetal, o índice de vegetação, o SAV, o EVI, o EVI e o NDVI do MODES. Foi ele, a gente teve uma missão de validação do MODES em 2001 em vários sítios, né? Em várias localizações. Então, havia, uma certa forma, uma experiência de desenvolvimento de produtos fora do país. Então, havia uma rede internacional que já me dava um pouco de suporte. E no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eu trabalhei também com índice de vegetação, mas da NASA. Os dados eram dos dados do AVHR-NOAA, que é um satélite meteorológico heliosíncrono. Então, esses dados eu utilizei, mas o NDVI do Meteosat foi uma proposta do LAPS para a EUMETSAT com apoio da Turquia, e levou 3 anos para que a gente definisse o algoritmo e validasse esses dados na África e no Brasil. Então, muitos desses dados, eles também são processados na Europa, porém com outros objetivos, com outras missões, né, dependendo da instituição. Então, no Brasil, a Embrapa, ela utiliza, por exemplo, dados de alta resolução espacial, né? Por exemplo, o MODES. Ou hoje você tem dados do Planet, né, que é uma empresa, mas existe outros satélites de alta resolução, por exemplo, de menos de 5 metros. E esses dados também estão acessíveis. Eu tenho acesso a esses dados, porque parte desses dados é da cooperação com a EUMETSAT, e aí, como treinador, né, parte dessa rede dos treinadores na América Latina, com os europeus e na Ásia, a gente participa de uma rede de dados. E como eu também desenvolvi esse produto, então eu tenho acesso a outras informações. Então, a resolução do NDVI do Meteosat é 3 km. Ao NADI, pode chegar a 4 km e ter um pixel com deformação, se for, por exemplo, na Amazônia. Mas no Nordeste do Brasil, o pixel, a resolução, né, do espacial do menor pixel, né, da imagem, a menor resolução da imagem, o pixel, chega a 3 km por 3 km, quase 3 por 4 km, que está na mesma resolução compatível com a Europa, só para você ter uma ideia. Porém, para ele ser um satélite geoestacionário, eu tenho mais frequência de dados. Então, para a minha missão, para os meus objetivos, eu optei utilizar os dados do NDVI, os dados brutos do Meteosat para gerar um NDVI. A Embrapa pode fazer? Pode, mas isso requer um grupo operacional, a manutenção. A gente já está com mais de 15 anos de experiência trabalhando com esses dados, inclusive com as imagens do Meteosat. Se vocês colocarem EUMETCAST no Google e Brasil, vocês vão ver muito laboratório. Então, a gente já tem uma experiência de anos com esses dados, várias pessoas colaboraram no laboratório, e é isso que talvez, ao longo desses slides, eu vou trazer também essa questão. Então, essa é a primeira pergunta. Hoje, no Brasil, quem processa esses dados diários do NDVI através desse algoritmo é o LAPS. Hoje, algumas instituições optam por utilizar 7 dias, porque é aquilo que eu falei para vocês. Eu, às vezes, posso integrar diferentes dados, né? Eu posso utilizar de um satélite de melhor resolução espacial com outro satélite de melhor resolução temporal e fazer combinação dessas duas informações para encontrar um padrão. Por exemplo, o scaling up.
O que é o scaling up? Eu posso encontrar numa imagem de resolução menos detalhada, ou seja, eu ter menos pixel, e daí eu vou ter uma resolução espacial maior e com menos detalhes, e encontrar um padrão e buscar se eu encontro esse mesmo padrão numa imagem de satélite de alta resolução, ou seja, eu tenho mais pixels, porém a repetição dele eu preciso de mais tempo para obter. Então essa é um trade-off que todo tempo vai existir na área ambiental e na área meteorológica. Se eu quero alta frequência de dados, eu vou perder resolução espacial. Se eu quero melhor resolução espacial, eu vou perder resolução temporal. O que é resolução temporal? É a frequência com que esses sensores, esses instrumentos estão coletando esses dados em diferentes altitudes, o que determina o tamanho do pixel. Quanto mais baixo ele tiver, melhor a resolução do pixel. Então, isso eu acredito que eu respondo as perguntas. A gente teve muita preocupação no início, no laboratório, no sentido de ter uma tecnologia, não repetir os mesmos produtos que algumas instituições governamentais brasileiras têm no proteção, ou buscar os mesmos dados, mas focando isso em questões regionais, né? Ou seja, muitas instituições governamentais elas têm uma missão nacional e as diferenças regionais, os fenômenos, eles muitas vezes requerem uma análise muito mais específica, muito mais padronizada para aquela área, e isso demanda esforço de recursos humanos, esforços que às vezes não é a missão principal da instituição. Então, essa foi a nossa primeira objetivo, buscar essas lacunas, buscar onde que faltava a informação. E aí foi onde a gente viu que o sistema EUMETCAST, o serviço EUMETCAST, que é isso que vocês estão vendo aí, é uma antena parabólica, e tem todo o sistema de recepção dos dados e os algoritmos, a gente levou aí com vários colaboradores do LAPS e nacional e internacional, mais de 8 anos para colocar os algoritmos e desenvolver um produto, por exemplo, como de cobertura vegetal. O que eu quero saber é a saúde da vegetação. E muitas vezes eu tenho que trabalhar com o que eu tenho nas mãos. E muitas vezes alguns dados podem ser melhorados com essa. Inclusive, tem uma pergunta aqui que é bastante pertinente, é do Mendonça. Ele diz, observando esses equipamentos da estação de recepção, tem-se a impressão que são acessíveis. É disponível apenas para instituições? Bom, eu quero agradecer aqui a participação do Mendonça. Mendonça, eu não consigo ver todos, eu entrei há pouco tempo. Mendonça é um professor no Rio de Janeiro, um grande colaborador. Mendonça tem um pouco de familiaridade com essas informações, muita experiência em desenvolvimento de metodologia. Bom, essa aqui seria uma longa história e a gente vai, de certa forma, colaborar com os nossos participantes do curso, né? Isso vai ser trazido de uma informação muito mais detalhada, mas há um contexto aqui que eu vou ser bem rápido. Em 2006, essa tecnologia tinha sido desconectada. Eu vou abrir um parênteses aqui rápido, porque a pergunta do Mendonça ela é pertinente nesse sentido, mas apenas com uma observação. Quando essa tecnologia veio para o Brasil, ou seja, o acesso aos dados, né, o acesso a esse sistema, ao serviço europeu, havia umas certas condições. A condição era a renda per capita dos países, ia ser utilizado por instituições governamentais ou por instituições públicas, privadas, licenças diferenciadas, licença pública, licença privada. E aí eu sou o representante hoje que faz essa conexão entre os usuários e com a EUMETSAT, ou seja, com os provedores, né, europeus, né, porque são várias informações disseminadas nesse serviço. É 10 mil, nessa época aí, quando a gente instalou, estava falando aí de, no máximo, 3 mil a 4 mil dólares, na época que esse sistema a gente instalou lá no laboratório, né, ficou em preço de em torno de 4 mil dólares, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais, mas era uma licença específica. E em 2008, por essas condições do governo brasileiro, das instituições governamentais brasileiras, não ter renovado o contrato com a disseminação, a difusão desses dados com o satélite geoestacionário de comunicação que envia para o satélite, né? Ou seja, tem um satélite que coleta os dados, que são os satélites Meteosat, mas depois desses dados são recebidos em antenas localizadas
em pontos específicos na Europa, e daí são retransmitidos, reprocessados para vários usuários na Europa, na África, na Ásia e no Brasil, na América do Sul. E esse serviço ele tem um custo, e na época havia um mínimo que o Brasil deveria manter. O Brasil não optou por fazer isso, o sinal foi interrompido, mas aí eu busquei uma solução técnica, de novo, tá, gente? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas quando eu apresentei isso para os engenheiros lá da EUMETSAT, eles ficaram assim, bom, mas por que isso não podia ter sido feito antes? Ou seja, eu fiz uma proposta, ou seja, para se fazer uma proposta na Europa, você tem que ser um membro-estado, né? Ou seja, são 27 membros-estados europeus que compõem a União Europeia. Portugal, o que é o mais próximo nosso, ele sim tem essa participação como membro-estado, ele tem que pagar para o EUMETSAT para que esses dados e outras informações satelitais sejam divulgadas. Então, naquela época, o Brasil não tinha essa voz, mas como eu era um consultor e trabalhava com os usuários, com várias experiências com dados, principalmente com a parte de operacional de dados, eu propus isso, era pegar, utilizar o sinal da África, redirecionar a antena e pedir uma licença especial. Nesse momento, a gente já tem desde 2010, não, 2008, 2009, a gente voltou a retransmitir esses dados, mas com um outro sinal da África. Ou seja, o que a gente está recebendo aqui, no início era para as Américas e agora é para a África, mas continuamente a gente tem esses dados desde 2008 e continuamos. No momento que eu falo para vocês, a gente está recebendo os dados em tempo real, quase em tempo real, uma latência aí de 15 a 30, 40 minutos desses dados, né? E são 96 imagens em diferentes canais, são imagens em diferentes níveis de processamento, que é importante para a gente, o dado bruto, porque eu posso transformar isso em um produto, como é o caso da cobertura. E, bom, isso, a história era um pouquinho mais longa, tem alguns detalhes, muito interessante isso. A gente perdeu um pouco dessa articulação internacional com esses dados do Meteosat. A gente espera que, nos próximos anos, retomar essa conversa, ver como é que o Brasil volta a receber esse dado. Mas o LAPS recebe por essa condição especial de proposta, de licença especial, de um usuário especial, a gente continua tendo acesso ao sistema. E esse é o sistema que vocês estão vendo, é um sistema que um dos dados importantes para a gente é um dos satélites Meteosat, mas há outros dados de satélite e outros dados obtidos por navios, boias, modelos que chegam. São 10 megabytes de dados diários, eu armazeno isso, já são quase 30 terabytes de dados armazenados em HD de 2 tera, estão tudo no laboratório. É uma longa história desses dados, processamento envolveu e continua envolvendo colaboradores. E um ponto, qual foi fundamental aqui? A tecnologia não é, novamente, vou falar isso para vocês, a tecnologia é importante, aquilo que eu falei para vocês, o dado é importante, mas ele não define para o consultor o que é mais importante. Então, o maior desafio que eu tive nesses 15 anos com esse sistema não foi a tecnologia, não foi a adaptação da tecnologia, não foi o recurso que foi utilizado nisso para se conseguir, foi a formação de recurso humano. É por isso que eu estou aqui hoje também falando isso para vocês, porque o que a gente sente hoje no Brasil não é a tecnologia em si, embora ela vai ser um gargalo, e pode sim vir a ser um grande gargalo para o Brasil, mas antes disso, é importante a formação de recurso humano. Eu peguei colaboradores no LAPS que não tinham nenhum conhecimento do que era um pixel de uma imagem de satélite. Em 4, 5 anos, ele já desenvolvia parte desses códigos e desses algoritmos que hoje ainda são utilizados para não só configurar dados, processar o algoritmo e tudo. Isso foi uma parceria bastante longa, mas o que eu destaco aqui foi a formação de recurso humano. Eu tive 5 anos, ou 6 anos, com alguns colaboradores no LAPS, trabalhando com eles para ter formação de uma pessoa de alto nível. Chegou um momento no Brasil, em 2010, em 2012, que a gente tinha um número de licença superior ao da África. E a gente tinha pessoas capacitadas para ir na América Latina instalar esse próprio sistema. A gente teve muita instalação, por exemplo, em outros países. Paraguai, a gente teve, por exemplo, na Argentina, né, o Instituto Nacional de Meteorologia da Argentina tinha um sistema, ficou com dificuldade de instalar porque não tinha recurso, mas a gente colocou à disposição
a nossos colaboradores com experiência que foram no dia a dia, né? A formação disso leva muitos anos. Tá? Isso é que me preocupa, principalmente os consultores. Eles têm todo o conhecimento, mas precisam, algumas vezes, essa formação mais técnica de como utilizar esses dados e em que ferramenta processar esses dados. Então, não vou me estender muito, eu vou passar já aqui um pouco a próxima, vou ser um pouquinho mais rápido. Esse aqui é um exemplo, né, que eu tinha falado para vocês. No caso do Meteosat, esse slide destaca os 4 pontos importantes numa missão de um instrumento, na missão de um satélite. Quando a NASA, que é um provedor, quando a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, quando é o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ou alguma provedor ou agência na Ásia, todos eles têm essas 4 questões para os engenheiros e para os cientistas. O satélite, ou seja, o instrumento, os sensores e detectores, seja qual for a missão, eles vão trabalhar sempre com esses 3 fatores. Espaço, resolução espacial, quanto mais pixel tem na minha imagem, mais detalhes. Isso é um exemplo da câmera fotográfica. A evolução dela nos últimos anos é fantástica. Quanto mais pixel eu tenho, mais resolução espacial, mais detalhes. Outro, resolução temporal. Eu preciso estar olhando o olho ali com maior frequência, se é um fenômeno ambiental, se é um fenômeno meteorológico, se é uma composição química da atmosfera, dependendo de qual é a missão. É espião, ele está querendo coletar dados específicos de monitoramento para governo, para monitorar a questão de química de explosão nuclear. Eu preciso de um satélite específico para detectar algumas composições químicas que podem me dizer se houve uma reação de um nuclear, né? Então, depende da missão. Mas vamos sempre trabalhar com essas 4 variáveis: resolução espacial, resolução temporal, espectral e radiométrica. E essa figura detalha, de uma forma simplória, simples, essas 4 variáveis que controlam preço, missão e dor de cabeça para os engenheiros. Por dizer assim, eu posso ganhar na resolução espacial, mas a parte mecânica do instrumento, onde estão os detectores e sensores, não suporta a parte óptica, ou seja, a parte óptica eu consegui avançar com os semicondutores, né? Houve um avanço exponencial nos últimos anos, mas existem algumas questões ainda mecânicas que eu não consigo ganhar isso para que eu consiga melhorar as 4 variáveis sem negociar com elas. Se eu melhoro espacial, às vezes eu perco temporal. Se eu melhoro espectral e assim por diante, dependendo de qual é a missão. E a altura do satélite também. Dependendo dessa altura, essa órbita dele, que a gente chama de altura, é órbita, eu tenho diferentes níveis de órbitas, né? Quanto mais baixa a órbita, e se ele está se deslocando por um tipo de deslocamento, de magiamento, né? Ou seja, lateral ou vertical, e dependendo da hora de passagem, de missão dele, eu posso ter uma altura de 700 a 800 quilômetros. Se ele é mais para monitoramento meteorológico, está a 36 mil quilômetros, ou satélites de telecomunicações a 36 mil quilômetros. Eu posso ter uma estação internacional espacial a 400 quilômetros. Isso tudo vai depender da missão e qual o objetivo. Por exemplo, o Brasil não tem satélites. No caso, tem um satélite geoestacionário, mas ele não tem a função, ele não tem sensores meteorológicos. Ele tem sensor de vigilância militar, né? Tem sensores para olhar a questão de telecomunicações, mas ele não foi colocado na carga útil desse satélite geoestacionário desenvolvido com a França a sensores meteorológicos. Ele custou até mais caro do que um satélite meteorológico europeu, que são o que eu utilizo no laboratório, ou os satélites norte-americanos, geoestacionário, ou japonês, ou indiano, ou mesmo chinês, mas no Brasil pagou mais caro essa colaboração, mas não conseguiu colocar um sensor, um radiômetro para medir informações na área ambiental e meteorológica, a 36 mil quilômetros, que é um satélite geoestacionário, que é essa órbita que a gente está utilizando aqui. Eu vou passar muito rapidamente aqui o que é importante no geoprocessamento. Já está falando de geoprocessamento, ou seja, eu estou fazendo uma integração aqui de dados, informações, análises, para que eu possa processar esses dados utilizando ferramentas, né? Ferramentas de geoprocessamento, como o QGIS, que é uma ferramenta gratuita. É fácil, o curso
né, que a gente fala 4 em 5, ou seja, como eu vou conquistar 4 consultorias em 5, a gente utiliza o software livre, o QGIS, passo a passo de como trabalhar com esses mapas. Um mapa da mina para o laboratório é o cobertura vegetal. É um dos mapas da mina que tem mais ligado com vários serviços que muitas vezes alguns consultores e alguns pesquisadores precisam dessas informações de alta resolução temporal para capturar ou usar em modelos para melhorar e extrair informações na área agrícola. Sempre essa pergunta, por que monitorar, o que monitorar, como monitorar. Por isso, antes de mais nada, antes de começar um consultor, a primeira premissa, a primeira regra para um consultor é ele precisa definir qual é a pergunta. Essa pergunta vai definir muito os dados, muito da informação e do conhecimento. Essas são condições básicas para um bom consultor. Não é o dado, não é a tecnologia, mas é a capacidade que ele tem de processar dados e a capacidade de responder perguntas que normalmente, às vezes, são simples. Às vezes, um dado simples pode resolver aquela pergunta, mas algumas vezes ele precisa ser um pouco mais detalhado. Exemplo de monitoramento. A gente tem um exemplo clássico governamental, né? O exemplo do PRODES, que é um programa de monitoramento da floresta amazônica. Ele começou em 1998, né? Ele foi aperfeiçoado no INPE e hoje é um dos sistemas de monitoramento mais utilizado para desmatamento e que ele define políticas públicas e que muitas vezes alguns governos, ao longo dessas décadas, nunca ficaram satisfeitos com esse resultado. Um único ecossistema que a gente tem políticas públicas estabelecidas a partir de monitoramento de satélite é a Amazônia. A Caatinga, o Cerrado hoje ainda já começa-se algumas ações, a Caatinga não tem, ou seja, a Embrapa, o IBAMA, as academias, elas têm metodologias, mas não há uma convergência de uma metodologia adotada pelo governo brasileiro para se definir políticas públicas, né? Dizer assim, quanto é desmatado do ecossistema da Caatinga durante o ano? Não sabemos. Quando não sabemos, quando não medimos, o que acontece? Não podemos reclamar, né? Se eu não sei qual é o dia que o carro do lixo, se eu sei o dia que o carro do lixo passa na minha casa, no dia que ele não passar, eu vou reclamar, alguma coisa está errada, porque ele faltou, ele devia estar aqui na terça. Então, as políticas públicas ficam mais precisas, né? Quando você tem informação, quando você tem a metodologia, isso incomoda um pouco. Então, um dos sistemas de monitoramento mais antigo e o mais conhecido é o PRODES, que é o monitoramento da floresta amazônica de corte raso. Surgiram outras metodologias com a frequência mais alta. O PRODES é uma taxa de desmatamento anual, mas existem outros sistemas de monitoramento com maior frequência na Amazônia. Aqui é o exemplo nosso, rapidamente, das nossas imagens brutas assim não, do NDVI, né? No nosso caso, no nosso mapa da mina, um dos mapas da mina, aqui já no QGIS, mostrando aqui uma certa, como esse dado foi trabalhado de uma forma de dado discreto, né? Através de medidas de dispersão, média, mínima, desvio padrão, média aritmética, isso é uma forma como eu tento analisar o dado, né? Ou seja, eu tenho um dado, quero gerar uma informação, eu tenho que trabalhar com análises, né? Interpretar esses dados. E uma forma de estatisticamente interpretar esses dados é através de uma análise descritiva, né? Ou seja, eu posso ter uma análise exploratória. A análise exploratória eu tento estabelecer causa e efeito entre os dados e o fenômeno, uma correlação. Mas na análise descritiva dos dados, eu trabalho com medidas de dispersão, de variância, de contraste. Na verdade, existem três tipos de mentira. Mentiras absurdas e dados. Depende de como você olha esse negócio aí. Então, uma das análises importantes, que tipo de análise eu posso ter para trabalhar com esses dados, para que eu possa interpretá-los? Eu tenho uma análise descritiva, que é uma medida de dispersão dos dados, né, de variância, desvio padrão. Eu tenho uma análise exploratória, que são análises de variância, enfim, de regressão,
essa que a gente chama análise exploratória. Eu tenho uma análise preditiva, aquilo que eu falei para vocês, procurar, através de projeções e tendências, a determinados padrões que podem, em função daquela projeção, como é que é o comportamento. E eu também tenho a prescritiva, né? Uma análise mais complexa, em que você tenta estabelecer um conhecimento em cima dessa prescrição, né? Então, são algumas análises. Porque elas são importantes? Porque ela está decodificando o dado em uma informação. Só existe a informação quando há interpretação. Eu preciso interpretar o dado. O que é o dado? É um valor atribuído. E quando é que ele torna conhecimento? Aquilo que eu falei inicialmente. Quando ele é aprendido, quando ele é aplicado e ele é entendido, né? Eu tenho um processo aí de conhecimento, de construção, a partir da informação que já foi analisada, que já foi interpretada. Eu vou abrir aqui, essa aqui foi uma história, eu ficaria aqui 1 hora contando a história desse mapa, ele está próximo de Presidente Prudente, em São Paulo, são fazendas, é uma fazenda de biocombustível, é uma fazenda que ela tem uma administração brasileira, mas todos os donos, né, os sócios são noruegueses e eles, eu passei um tempo na Noruega, né, antes de mesmo de vir para o Brasil, eu tive uma experiência na Escandinávia e isso aconteceu mais agora recente. A empresa queria, isso em 2014, 2015, São Paulo teve uma questão de estresse hídrico, principalmente de janeiro, fevereiro. Está falando aí de uma imagem de 11 de janeiro de 2017. Então, os janeiros em São Paulo começaram a ficar um pouco mais seco, e esse foi um período aí em que os administradores da empresa, né, de biocombustível, eles precisavam detectar, ou pelo menos fazer um diagnóstico. Eles não tinham isso. Nenhum consultor conseguiu trazer uma solução para o problema deles. Eles queriam de uma eles precisavam saber quais talhões onde tinha o estresse hídrico esses talhões são da empresa, né? Ou seja, o shape aí a gente teve acesso, e aí o de cima, a imagem superior do canto esquerdo, ela é cheia de baixo já usando o QGIS, usando algumas formas de geoprocessamento, separando exatamente os talhões. Naquela semana, a gente fez isso durante 7 dias contínuos, mostrando que talhões onde havia um estresse hídrico, onde você precisaria ou melhorar a parte de irrigação, não havia irrigação, alguns talhões não tinham, ou a parte de nitrogênio, ou a parte do solo, enfim, havia alguma questão específica. Esse foi o primeiro diagnóstico que a gente passou com as imagens do NDVI, utilizando o nosso mapa da mina, né, que é a cobertura vegetal. A gente conseguiu diagnosticar precisamente os talhões com mais onde a severidade do veranico, né? Ou seja, que são dias contínuos sem precipitação, estavam afetando o desenvolvimento do cultivo da cana-de-açúcar. Lembrando, pessoal, a Escandinávia, isso até 2020, 2017, 2018, eles têm como missão no governo geral, eles utilizam biocombustível, hoje é 10% dentro da gasolina, né? Eles estão agora querendo ir a 20%, e para você ter uma ideia, a cada litro de biocombustível eu preciso de 10 litros de água. 10 litros de água para cada litro de biocombustível. Então, esse ICMBio ainda tem uma questão muito sensível na produção de biocombustíveis, na questão hídrica, e quando a gente olha a curto prazo e a longo prazo, isso traz também uma questão aí muito sensível dentro da monocultura, principalmente em São Paulo, aqui em Alagoas, no Rio de Janeiro. Acho que Mendonça também é bem familiar com essa questão da monocultura, ela traz alguns benefícios, mas há questões muito específicas ainda vão ter que trazer, principalmente com essa questão do ISG, né, que você está falando, meio ambiente, da governança, enfim, essas três, social, né? Então, isso ainda traz algumas questões. A gente teve uma experiência na China, né, e onde a gente teve um contato de um pesquisador chinês, onde ele tinha muito interesse na Petrobras, isso está falando aí 2018, 2019, eles utilizavam a terceira produção da cana-de-açúcar para extrair
o biocombustível, ou seja, eles precisavam processar por questão de segurança alimentar, eles não podem processar até o segundo, eles processam o terceiro, a moagem da cana para gerar o biocombustível deles, utilizando uma enzima em desenvolvimento em que o governo chinês colocou muito recurso no laboratório dele, com equipamentos de ponta, com equipamentos do Japão, para essa enzima não só ser utilizada para a produção do biocombustível, mas também para áreas degradadas onde ele utilizava. Só ter uma ideia, a gente tem um histórico muito positivo com os biocombustíveis desde os anos 70, desenvolvemos isso hoje, o que é o álcool, que é o pró-álcool, e todo esse histórico de desenvolvimento do biocombustível, mas, por incrível que pareça, a gente não tem enzima para fazer esse processo. A gente utiliza a primeira etapa, mas a enzima que é utilizada para a produção do bioetanol, dos biocombustíveis, eles são enzimas da Noruega não, da Suécia. Tá? Então, a gente tem uma dependência ainda na produção dessas enzimas, embora todo o sucesso que a gente teve com o pró-álcool. No caso da China, eles já tinham desenvolvido as enzimas, porém, eles não podem utilizar a primeira e a segunda moagem com a questão de segurança alimentar. Então, o nosso mapa da mina aqui, como consultoria para esse caso de uma empresa norueguesa administrada no Brasil, ela foi um sucesso, porque a gente trouxe uma questão que eles não tinham encontrado nos consultores próximos lá, uma solução para detectar onde as áreas que encontravam com estresse hídrico no canavial, que é onde que eles produzem o biocombustível, uma das maiores empresas de produção de biocombustível em São Paulo, e onde esse combustível é utilizado para a Noruega. Eu não vou entrar em detalhes, existem vários segmentos muito importantes. Essa questão hoje, da questão do risco climático em termos de consultoria para seguro, né? Hoje os bancos, há muita procura por a questão de segurança, né? Ou seja, você ter esses bancos olhando hoje na questão de como eles vão colocar algumas informações meteorológicas para garantir que o produtor ele nem precise plantar porque ele está assegurado pela apólice, pelo sinistro dele, né? Hoje, muitos dos agricultores, dependendo da situação, se é possível fazer uma antecipação, alguns produtores preferem, dependendo do cultivo, não plantar e garantir que o seguro sinistro dele seja acionado, embora o prêmio desse seguro pode aumentar em função dessas condições climáticas não desejáveis, né? E elas estão ficando cada vez mais. Esse ano a gente tinha todo um diagnóstico. Em 2017, essa mesma preocupação era do governo norueguês e dos empresários. O governo brasileiro não conseguia fazer uma previsão entre 2016 para 2017, qual era a situação energética do país. E aí eles procuraram consultores no Brasil, inclusive a região sudeste, a gente participou, temos 3 consultores, para fazer um prognóstico qual era a situação hídrica do Brasil nos próximos anos em função do regime de prestação pluviométrica. E isso, eles estavam muito preocupados porque eles tinham que tomar decisões. E não havia nenhuma preocupação do governo brasileiro naquela época de qual seria a situação energética. E eles queriam, de certa forma, ter uma segurança, né, energética antecipada, saber como é que eles iam montar a estratégia deles. Então, isso é muito sensível ainda em termos da análise preditiva, né? Aquela análise que exige muito mais conhecimento. Mas aí é um consultor mais especializado, é um consultor com mais ferramentas. Para esse curso nosso, a gente dá condições para essas análises serem feitas de uma forma mais descritiva, exploratória e, quiçá, dependendo da experiência, preditiva. Tá? Aqui, novamente, o NDVI, né? Como eu falo a vocês, a composição dele, a gente utiliza mais de, por exemplo, 25 a 30 imagens do canal do visível e do infravermelho do Meteosat, e com essas informações, a gente, durante um dia, tem condições de gerar. É um algoritmo um pouco complexo, ele já é operacional, já foi validado, teve até a participação de um francês que olhou todo esse algoritmo. Então, ele hoje processa os dados do NDVI diário, é operacional, e isso garante que a gente tenha
esse monitoramento da saúde da vegetação com alta frequência. Eu sei qual é o estado, qual é o diagnóstico dessa cobertura vegetal. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, a gente também teve muita sorte, porque a gente foi um dos primeiros a publicar um dos artigos do CHIPS, que são dados extremamente importantes, são dados da Alemanha, mas a gente teve contato com um dos provedores, não do provedores, mas é o cara que está responsável pela melhora desse produto, e ele tinha os papers primeiros desses dados do CHIPS eram na África, nos Estados Unidos, e na América do Sul a gente foi um dos primeiros a utilizar e começamos a melhorar a análise desses dados, utilizando principalmente para a questão de detectar aonde está a severidade dessa seca, utilizando um índice padronizado de chuva, né, o SPI, que entre outras agências governamentais em várias partes do globo utilizam, e aí a gente deu a nossa contribuição em cima desse. Atualmente a gente monitora semanalmente também a condição da severidade da seca no Brasil. E a gente já tinha esse panorama bastante complexo para esse ano. Desde o ano passado, quem acompanha o LAPS nas redes sociais ou mesmo letras ambientais, onde que tem as informações um pouco mais trabalhadas, já havia uma preocupação nossa desde o final do ano passado da situação em que o quadro climático, né, poderia se apresentar na época, né, principalmente na época chuvosa, no nosso pico da chuva no Brasil, na maior parte das regiões, principalmente na área do agronegócio, poderia ser afetada por essa condição hídrica, né? E, além disso, havia também uma questão que a gente utiliza, é o dado de umidade do solo. São poucas pessoas que processam esses dados, eles têm um nível de... É o nosso segundo mapa da mina, é o dado de umidade do solo. O que interessa para o agricultor, no fundo, é a janela de umidade, sabe? E é tanto que hoje saiu o zoneamento agrometeorológico para eventos climáticos, né? Ontem foi lançado pelo Diário Oficial, mostrando as áreas onde diminui o risco por condições climáticas não desejáveis. E esse zoneamento é importante. Mas, no geral, numa escala menor, o que esse agricultor precisa é saber qual é a minha janela de umidade, como é que está a minha situação. E a gente acompanhava, e vocês veem nesses mapas mais recentes aqui embaixo, ó, onde está aqui rachurado, onde eu estou passando o mouse, do lado do canto inferior, do lado direito aqui, ó, tem uma mancha, umidade do solo, esses dados a gente processa semanalmente, já alertava para a gente há muitas semanas atrás a situação do agravamento da baixa umidade do solo, ou seja, alguns tiveram prejuízo, principalmente produtores de cana-de-açúcar, do feijão, do milho safrinha, né, as duas safras, né? A gente tem um ano safra 2021, 2022, começando em certa condição muito desfavoráveis. A safra 2020, 2021 foi muito boa, mas foram condições climáticas totalmente diferentes na fase de diferentes cultivos, né, de diferentes safras, né, porque a gente tem a safra, primeira e a segunda safra, se for o caso do trigo, do milho, e é fundamental esses mapas, né, para ajudar os agricultores a ter uma dimensão da importância desse monitoramento contínuo para o agricultor ter uma certa segurança, e até mesmo para que alguns sinistros possam ser cobrados indevidamente, né, ou alguns bancos contratam serviços para que esses sinistros possam comprovar que há fraude ali naquele seguro, né? Porque alguém está dizendo que houve perda quando não houve, as condições climáticas talvez não justifiquem o acionamento daquele sinistro para aquela situação. Aqui a temperatura da superfície, aqui utilizando o Meteosat, né? E isso numa alta frequência, pode ser em 15 minutos, esse mapa ser gerado, pode ser diário, enfim, com a informação da temperatura da superfície, com informações da cobertura vegetal e precipitação, eu já tenho um balanço hídrico. Na verdade, a gente já tem trabalhado com 8 passos para se determinar a produtividade de um cultivado, a cana-de-açúcar. A gente utilizou uma metodologia, nos anos atrás, o IBGE e a Conab, os dois não utilizam muito informações satélites, eles utilizam, mas as informações oficiais são das pessoas que vão em campo e fazem uma estimativa, qual é a produtividade ali, qual a época do ano que plantou, qual é a situação, um acompanhamento em campo, né, em loco.
tanto o IBGE como a Conab. E havia um período, anos atrás, vocês se lembram, as informações do IBGE e do Conab às vezes até divergiam. Aí o governo começou olha, vamos colocar informações que sejam mais equalizadas sobre a produção de alguns cultivares no Brasil. Mas a Conab e o IBGE, eles não utilizam informações satelitais. E aí a gente trabalhou com um processo com um colaborador e teve a participação de um instituto na Suécia, onde a gente, com essas imagens do Meteosat, desenvolvemos 8 etapas de como colocar informações dentro do modelo de balanço hídrico, né, para melhorar a estimativa. A gente fez isso em 2 municípios, em São Paulo, para validar essas informações. Contamos, obviamente, com as máscaras, né, da área plantada, o início, são informações que você precisa ter, não dá? Também há um nível de informação que são necessárias para que a estimativa seja mais precisa. Esse foi um caso à parte, onde a gente fez essa estimativa de produtividade, utilizando 8 passos, utilizando informações satelitais e um modelo da FAO para balanço, que é baseado no balanço hídrico, para obter essa produtividade agrícola. Essa é a situação, né, do mapa da mina, do índice de vegetação. Vou ser mais rápido aqui. Isso mostra claramente a situação que a gente tem, né? A gente pegou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi um caso neutro, né, no nosso estudo aqui, e ele mostra claramente a linha preta, né, o que está acontecendo, a linha vermelha, o que está acontecendo atualmente, e as linhas de referência de como a situação, isso em todo o estado, tá? A todas as áreas. A malha aqui ou seja, com o geoprocessamento, pegando só as áreas plantadas durante esse período aí de março até abril, maio, início de maio, ou seja, pegando todo o estado, uma média, qual é a situação em termos da cobertura vegetal. Está mais seca do que o ano passado, está dentro do desvio. Isso ajuda muito a ter uma noção em termos de como está a resposta dos cultivares. São vários cultivares no Espírito Santo, não dá para dizer que ali representa um único cultivar. Novamente, aqui são os mapas gerados pelo laboratório. Aqui embaixo, o laboratório é uma fonte é um dado preditivo, né? E olha só a situação que a gente está olhando aqui, a gente já está um pouco... junho, a gente já está se aproximando do inverno, né? Ou seja, no final do outono, o sistema em termos de hídrico, né, e das represas, e a gente está numa situação bastante crítica do ponto de vista energético, e o que a gente tem para um mês crítico que já é seco? Vai ter ali no extremo sul do Brasil, vai mudar, vai ser um junho, há uma tendência, né, isso é uma análise preditiva, pegando um modelo com o NCMWF, que é um modelo europeu, é um modelo que a gente tem uma confiança maior nos resultados, a gente já olha essa performance dele. O ICMWF, que desde o início do ano, no final do ano passado, início desse ano, os dados do ICMWF, que é um instituto lá na Inglaterra, no Reino Unido, esses dados eram pagos, eles agora são dados gratuitos, e aí a gente tem acesso a esse resultado de saída de modelo como uma análise preditiva. Então, mostra que o extremo sul do Brasil, a gente vai ter um junho seco, normalmente é seco, mas vai estar mais seco, e ali na região mais do centro-oeste, ali, pegando parte um pedaço já mais sudoeste do sul e parte do sudeste, vai ser com chuvas um pouquinho melhor do que é junho. Junho é um mês seco. E no leste, ali do Nordeste brasileiro também, mas principalmente no sudoeste da Amazônia, onde a gente vai ter as chuvas um pouquinho mais acima da média para um mês de julho, né? Essa é uma análise preditiva a partir de uma saída de um modelo europeu. Esse é um caso muito rápido, gente. A gente teve experiência muito com o derramamento de óleo no Nordeste do Brasil. A gente participou diretamente, a gente foi no Congresso, participou de oitivas, fomos chamados, gerou uma certa discussão, havia uma certa divergência do laboratório com a Marinha, a gente utiliza uma informação completamente descentralizada, não tem nenhum interesse, nenhum viés político, mas o que eu estou mostrando para vocês é que a gente utilizou essa mesma ferramenta para o Rio Grande do Sul, que é o Sentinel. O Sentinel é um satélite ativo, né, utiliza micro-ondas, principalmente nessa questão de monitoramento de desastre. O que a gente vê aqui foi um caso no Rio Grande do Sul,
antes da inundação e depois. Isso utilizando micro-ondas, ou seja, o satélite gera o seu pulso e coleta a energia retroespalhada num comprimento de onda específico de micro-ondas, banda C, e com isso ele consegue mapear as áreas de água onde a inundação, no caso aí do Rio Grande do Sul, e a gente utilizou essa mesma tecnologia para o monitoramento de óleo. A gente encontrou algumas manchas, essas manchas eram suspeitas, elas também davam intenção de que havia diferentes fontes de derramamento no Nordeste do Brasil, inclusive no Golfo da África. A gente utilizou várias imagens do Sentinel, que essas imagens também são recebidas pelo sistema Medcast, mas também podem ser obtidas por repositórios na Europa. Só que se depende da internet, você tem que processar esses dados, eles são um pouquinho mais complexos de processar, né? Porque são micro-ondas. Existe outra análise aqui de textura, de retroespalhamento, de frequência, de polarização. Isso tudo a gente pode, para os que adquiriram o curso, a gente falar um pouquinho mais da utilização desses dados, mas para uma parte mais de monitoramento de desastres, né? Antes, durante e depois. Eu vou acelerar um pouquinho. Essa aqui é a combinação que a gente tem agora acesso a esses dados com os europeus. Por exemplo, isso aqui foi de São Paulo, dia 24 de maio, a gente estava olhando alguns pivôs centrais. Isso é uma imagem de alta resolução, isso através de uma empresa, a Planet, né? E esses dados a gente tem acesso através de um provedor na Europa. E aí essa era a situação, dia 24 de maio, em São Paulo, na região de plantação, os pivôs centrais, irrigação, né? Isso ajuda muito para a gente combinar com outros dados de satélite para entender qual é a situação. A resolução é absurdamente aqui alta, né? Está falando de uma resolução espacial de quase 4 metros, ou a menor de 4 metros, né? Um pixel de 3,6, quase a 4 metros dá uns 16 metros quadrados de área, quase, né? Menor do que isso, mas a frequência dele já é, né, já é uma frequência menor. Só que o que aconteceu? Eu levaria 1 hora para falar disso, né? Houve um desenvolvimento mais recente de empresas privadas, onde elas não estão competindo com aquelas grandes missões, nem elas estão intermediárias. Então, elas estão colocando mais constelação de satélites. Com isso, eles conseguem monitorar com mais frequência temporal, com mais resolução espacial. Isso já é os novos provedores de satélites comerciais com essa capacidade de atender esses dois grupos, né? Que você tinha a NASA, você tinha a ESA, esses caras entraram agora para revolucionar o mercado. É isso também que o Elon Musk deve fazer aí nos próximos anos com a parte de internet, né? Muito provável que a gente vai ter provedores globais de internet através dessas constelações, desses novos sensores. Assim como o Brasil, a Polícia Federal contratou esse serviço, né? Recentemente a gente viu nas reportagens de como a Polícia Federal está também monitorando com esses dados de empresas comerciais. É um contrato da Polícia Federal do governo brasileiro com essas empresas. Vai ter um de radar agora, o WISE é uma empresa, começou com uma startup na Finlândia, esse contrato foi fechado, não sei como é que os dados, mas ele vai cobrir parte, como é dados de micro-ondas, ele vai cobrir a Amazônia e a Amazônia Verde, né, a Amazônia, e a Amazônia Azul, que é as 200 milhas do oceano. Então, é fundamental que hoje algumas organizações tenham essa combinação de dados de alta frequência temporal. Eu vou dar para alguns consultores, até muito tempo, era a questão do K. Gente, o K era... Muitas pessoas vinham buscar, eu não, realmente assim, não tinha paciência nem tempo, mas alguns consultores a gente indicou para fazer o K. Né? Um K é uma coisa muito simples, a parte de geoprocessamento básico, e que muitos ruralistas, né, muitos no Nordeste deixaram de entregar o K, e ele ainda continua sendo uma fonte, uma condição para que se tenha o K para legitimizar alguns direitos rurais, e sem o K o cara não tem como ter acesso a alguns créditos, né, de bancos, ou enfim. A gente teve esse pequeno exemplozinho de um K, mas não que a gente seja especialista nisso, foi mais só para atender uma demanda específica
só para mostrar quanto simples é a produção de um carro, utilizando imagens que são disponíveis, gratuitas, e utilizando QGIS, consegue-se produzir um carro. Por último, aqui, já chegando mais, antes de entrar, falar do curso, a Catarina deve divulgar aí o link, né, com os detalhes, eu vou começar a falar desse link, mas olha só o que vocês estão vendo aqui. Essa é uma parte que no Brasil só a gente trabalha com essas informações nesse nível. São RGBs, né, eu certamente vou falar isso numa aula ao vivo, no curso, para um grupo específico, o que significa um RGB, mas são composições de várias bandas. E aqui são as imagens no visível, no infravermelho, no termal do Meteosat, várias composições. Se eu clicasse aqui, né, isso tá, a gente pode dar acesso aos que, como acho que os que adquiriram o curso, a gente pode dar acesso a essas imagens. São imagens meteorológicas de várias composições RGB. Aqui vocês observam que tem a gente conseguiu divulgar nas redes sociais um período atrás de como são feitas a interpretação desses RGBs, mas massa seca, por exemplo, né? Deixa eu mostrar um aqui. A massa seca. Esse é o exemplo da massa seca, né? O que a gente chama um RGB. O que é importante, gente? É o que está acontecendo hoje. Essa imagem é uma imagem antiga, mas eu tenho acesso em tempo quase real a um RGB em todo o Brasil. Nesse caso específico, a gente via duas massas de ar. Uma massa de ar polar, que estava atuando na região sul, que é muito parecido com essa situação que está passando depois do ciclone extratropical, ou seja, o que vinha por trás desse ciclone, vinha uma massa de ar polar frio, e até o final de semana, no Rio Grande do Sul, isso é uma análise preditiva. Até o final de semana vai ter um friozinho lá, o cara vai ter que pegar o edredom lá, já está pegando, né? Mas de sábado para domingo a temperatura vai cair muito lá no Rio Grande do Sul, a gente deve aumentar um pouquinho aí nos próximos dias a temperatura na região sudeste, mas aqui fica muito claro, quando eu quero ver quando estão atuando essas massas de ar seca e úmida, né? E quais são os fenômenos. A gente teve esse ano muita massa de ar seco, né? Atuando sobre o Brasil, o que justifica muito, em quase todo o Brasil, essa condição de um estresse hídrico, né? De estiagens secas, né? Em algumas regiões do Brasil. E as massas de ar seca é uma ferramenta extremamente útil para localizar a atuação delas, a intensidade delas, mas exige uma interpretação, como outros canais que a gente utiliza. Por exemplo, uns anos atrás, eu estava no Chile, e na Costa Rica, estava voltando, e 2 vulcões entraram em erupção, e aí eu estava no aeroporto, e a gente muito preocupado, porque, na verdade, no Brasil, a gente tem a aeronáutica, ela tem alguns serviços que ajudam, mas um que mais fácil para detectar as cinzas vulcânicas são composições dos satélites geoestacionários. Existem composições específicas, e principalmente o Meteosat, que permite que a gente monitore a localização, o espalhamento dessas cinzas, né? E teve um período que a gente passou algumas informações para a aeronáutica, aonde que poderia estar atuando essas cinzas vulcânicas. Como é que a gente diz disso? A gente liberou o sinal, né? O acesso a esses dados em tempo quase real, ele precisa de um registro, né? Você precisa de uma senha para ter acesso. Então, a gente liberou, e aí eles foram tentar localizar onde que estava. A outra questão que a gente viu muito no ano passado foi a questão das queimadas, onde que estava o espalhamento das cinzas decorrentes das queimadas no Pantanal e no sudeste da floresta amazônica. E essas composições são extremamente úteis para a gente acompanhar a poluição do ar. Muitas vezes as pessoas não têm dimensão de como essa poluição do ar ela é diretamente relacionada com essa condição de distribuição espacial dessas cinzas, né? Ou seja, de aerossóis de origem marinha ou continental, que às vezes provocam uma certa, principalmente para quem tem problemas respiratórios. Então, essa é uma das ferramentas que a gente utiliza, né, para a composição e que praticamente as agências governamentais na área de meteorologia não utilizam muito, porque são diagnósticos, né, ou seja, dentro do Nowcast, que é uma previsão de curtíssimo prazo, é muito utilizada para tentar antecipar algumas condições, principalmente nos sistemas de mesoescala, né? Um dos problemas para os meteorologistas é tentar trabalhar na mesoescala. A previsão na mesoescala é extremamente complexa, porque você tem a questão vertical em termos de instabilidade da atmosfera, né? E isso traz uma incerteza. Quando é sinótico,
A escala sinótica, para a gente, na meteorologia, a gente está falando de sistemas espaço e tempo, aí, tipo uma frente fria. Então, é fácil de você acompanhar, porque, basicamente, você está olhando duas dimensões, né? Os ventos zonais e os ventos meridionais. Mas, quando você olha na mesoescala, você tem que olhar as três dimensões.